Semana se iniciei com notícias animadoras. Gente do céu, não importa para qual lado você olhe, a imprensa brasileira está recheada de críticas ao desgoverno, ao Dilma, seus ministros, o que está acontecendo neste país. Bom, obviamente ele vai comentar sobre isso. Quero abrir o vídeo hoje comentando sobre justiça e principalmente segurança pública. Saíram algumas notas nas últimas horas falando sobre ainda a decisão do Lava Jato, muitas notas falando sobre o Flávio Dino, falando até algumas coisinhas também que envolvem Polícia Federal, emendas, alguns desdobramentos que podemos ter nos próximos dias. Eu acho que o Dilma tem os motivos para, pelo menos, ficar em alerta. Depois, aí sim a gente vai se debruçar sobre algumas críticas muito mais contundentes. E dessa vez não foi só o Estadão, não. O Estadão sim voltou a criticar Lula em mais um editorial. Só que tem outras pessoas questionando, a Folha de São Paulo também. O dia de ontem foi marcado, inclusive, por um tweet da Gleisi Hoffmann puxando a orelha da Rede Globo. Lembrando quem é que manda. Eu falei, o que é que tá acontecendo nesse país? Enfim, tem mais algumas coisas. A Veja também entrevistou uma pessoa específica, uma pessoa muito simbólica, porque é uma pessoa da extrema esquerda, um comunista, que acabou por defender Bolsonaro, e eu quero comentar algumas coisas extras em relação a essa matéria. Enfim, tem muita coisa nesse segundo tópico, e ele nos conecta com o terceiro, porque o Lula também foi criticado ontem por um aliado, ex-aliado, ou pelo menos alguém que tá ali na bolha, conversa com a bolha da esquerda no âmbito da sua agenda ambiental, da sua agenda verde, o que vem fazendo em relação ao Brasil, Amazônia. E aí eu quero puxar isso para falar sobre a viagem do Lula ao exterior, algumas coisinhas que ele vem fazendo, e a Folha de São Paulo nos revelou que nas últimas horas deste domingo, o Lula teve um jantar que estava lá, promovido pelo seu sobrinho José Gomes, contou com a presença dentre diversas pessoas, uma delas, os executivos da BlackRock. Enfim, isso der tempo, ainda tem algumas notícias do Brasil que deu errado, mas vamos que eu já falei demais nessa introdução, que tem muita coisa. Tô animado hoje, tô animado. Vamos lá, a imprensa tá querendo deixar a gente mal acostumado, Essas críticas, assim, elas não são tão costumazes. É o tempo todo só batendo, só passando pano pro Lula. Os últimos dias, Acho que a última semana e meia que o Lula e seus amigos resolveram pisar no acelerador demais. Aí eu acho que a imprensa falou, pô, não tá dando mais, Mas vamos lá, vamos por partes. Começando aqui, como falei pra vocês, falando de justiça e segurança pública, mais uma nota na linha do que eu disse para vocês, que por mais que a decisão tenha sido tomada no âmbito da justiça, como os petistas foram tirar onda, bater no peito, falar, agora aí, chupa, caiu no colo deles, os bônus e também os ônus. Aí tá ali, dizendo que o ministro se baseou em perícia da defesa de Lula para anular provas. A decisão aí que anulou aquelas questões da Odebrecht no âmbito da Lava Jato, pelo ministro Dias Toffoli, com base defesa de Lula, perícia da defesa de Lula, como tirar as consequências destes atos do colo do PT, já que os petistas abraçaram. E a imprensa está apontando isso, e aqui acaba por mexer, no coração das pessoas, mas enfim. O perito indicado pela defesa de Lula apontou irregularidades na obtenção de provas de dois sistemas usados pela Odebrecht, o DROSYS e MyWebDB. Essas tecnologias funcionavam no Departamento de Operações Estruturadas, que, segundo a Lava Jato, descobriu e a própria Odebrecht admitiu, funcionava como um departamento da propina. Na decisão deste mês, o ministro tornou nula todas as provas obtidas nesses dois sistemas que considerou imprestáveis. A matéria é um pouco mais longa, conta um pouco da defesa do Dilma, também traz um contraponto de membros do Ministério Público que falam que a tese não se sustenta. Mas o que chama a minha atenção, assim, porque ficar discutindo a decisão, presta, não presta, todo mundo tem sua opinião formada. O que chama a minha atenção nisso é como a imprensa ela vem pintando, perícia do Lula, os petistas fizeram isso, e as críticas estão sempre sendo associadas ao PT. Por quê? Porque o PT abraçou, o PT personalizou uma decisão judicial. Agora aguenta. Você vê, Partido Novo pede para a PGR investigar Flávio Dino por suposta omissão de documentos da Odebrecht. Comentamos ao longo da semana, quem revelou essa informação foi a Veja,
que o ministro tomou uma decisão, mas depois a turma lá do Ministério Público refez a pesquisa com mais algumas informações, inclusive com dados que foram tornados disponíveis, se não foi dia 6, foi dia 12, foi por agora, pela ANPR, Associação Nacional dos Procuradores da República, e lá eles davam as informações extras, uma nota técnica, e eles conseguiram achar os processos, para mostrar que, acho que o Ministério da Justiça esqueceu uma coisinha muito importante, né? E aí tá ali, o Departamento do Ministério da Justiça só encontrou acordo de cooperação após a decisão, que invalidou provas do acordo leniense da construtora. A abertura de investigação depende de decisão da PGR. Mas independente disso, veja em quem está recaindo. O PT tá demais. O PT tá demais. Falei que não era só justiça, mas também segurança pública. Segurança pública, sob Dino, vive cenário de inanição completa. Anteontem, o Datafolha revelou que o principal problema, na opinião dos brasileiros entrevistados, era a segurança pública. E eles estão batendo na tecla. Nos últimos dias, também estou comentando sobre isso. Nos últimos dias saíram notas sobre o que está acontecendo, inclusive na Bahia, um cenário de caos. E agora é a vez também de se questionar. E aí? Qual é o plano? Qual é o projeto de país? A fritura que o ministro da Justiça, Flávio Dino, vem sofrendo pela falta de um projeto mais robusto na segurança pública, conforme relatado pela coluna, ganhou o respaldo de especialistas do setor. Na avaliação de Rafael Alcadipani, professor da FGV e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o governo Lula III apresenta um cenário de inanição completa nestes 9 meses de gestão. A declaração foi dada ao podcast Estadão Notícias, que será publicado nesta segunda-feira, dia 18, ouça aqui. Abre aspas. A gente não vê medidas efetivas sendo feitas pelo governo federal na segurança pública. É um governo que não tem uma articulação de esforços que seja minimamente convincente. Aí eu te pergunto, você acha que esse professor, o Rafael, um especialista na área, FGV, você acha que esse cara queria ou não queria ver um projeto robusto de segurança pública? Óbvio, acho que qualquer brasileiro quer. Ele tá falando que não tem. É inanição. E aí que entra o que eu falei no vídeo ontem. Pessoal, o Brasil está horrível. Mas, se a gente tentar olhar os aspectos positivos disso, significa que sim, não tem concorrente. As pessoas estão carentes. As pessoas estão assim, ávidas por alguém que apareça para apresentar qualquer tipo de solução. As pessoas querem respostas. Todo mundo quer resposta. É porque normalmente não perde tempo quando você olha para os embates dentro da direita, muito se alguma coisa tem que ser feita para garantir a liberdade de expressão das pessoas. Esse é um ponto aí que vem incomodando bastante as redes sociais no âmbito da direita. Só que os problemas são generalizados. E se lembra que eu falei para vocês, eu acho que deve ter 2 dias, foi aquele meu exemplo do Vasco do Flamengo, né? Um exemplo bem horrível. Mas eu tava falando, até para resolver, ou pelo menos melhorar, algumas coisas aí no âmbito judiciário, é muito bacana se a gente tiver apoios que venham de fora do bolsonarismo. Porque o bolsonarismo falar, acho que não tem boa vontade de ouvir. Mas se outras pessoas fora da bolha ouvirem, aí talvez, né, toque o coração de um, de outro. Então, assim, a gente tem tópicos que a direita, meu Deus, são pautas assim históricas da direita que até quem não gosta de Bolsonaro reconhece que Bolsonaro sempre privilegiou as forças de segurança. Sempre. É uma agenda dele. Sempre foi isso daí. Até as frases e os jargões, né? É bom? É daquele jeito, né? De bater as botas. Então, assim, as pessoas estão aí. É uma forma de conquistar, trazer assuntos diversos, né? De outras agendas no entorno da direita para agregar mais apoios. Aí lá na frente, quando tiver algum tipo de amizade, aí você chega pra esse cara, Rafael, tu é jurista, cara. Você é jurista, você é da FGV, você é um cara aí de nome, você é um especialista do Estadão. Dá uma força aí pra gente, defende a gente aí naquele âmbito ali. Mostra que a gente não é tão gente ruim assim, mostra o que tá acontecendo. Tem um ponto, outro aí que talvez estejam passando do ponto. Não tem ninguém, é um apagão de segurança pública. Oportunidade para os governadores fazerem alguma coisa.
Alcadipani, nesta mesma entrevista ao Estadão Notícias, critica a conduta verborrágica do ministro da Justiça frente ao cargo. Falta muita sobriedade ao Flávio Dino. Muitas vezes ele se parece com a extrema-direita, que é lacrar, mas precisa ser capaz de resolver problemas. Aqui é a oportunidade dos secretários de Segurança Pública e secretários de Justiça também dos estados, está de direita, lá com Jorge Melo. O próprio Caiado, se não Caiado ninguém fala que é direita, o próprio Tarcísio, Derrite, apresentarem um trabalho, apresentarem um plano de segurança pública para falar, Alcadipani, a opinião que você tem da gente, aqui, o que você chama aí de extrema-direita, olha o que nós estamos fazendo. Somos nós que não temos sobriedade? Somos nós que somos verborrágicos? Olha o resultado do nosso trabalho. É isso que a gente está fazendo. Vem pra cá, pô. Vem pra direita. Esquece aí a isentosfera. A isentosfera não tá com nada. Tá jogando o Brasil no buraco. Foi a isentosfera que elegeu Lula. Cargo no Ministério da Justiça e em secretarias de segurança pública não é para fazer politicagem. É para tentar resolver problemas. As pessoas estão buscando um projeto de país. Como revelou a coluna do Estadão, o Lula foi alertado de que o governo perdeu o debate da segurança pública, também está ciente que o PT acredita parte da culpa ao Flávio Dino, que tem um cargo ameaçado. Isso não é aleatório, vocês vão entender, inclusive, porque o PT está acreditando parte da culpa. Para piorar a situação, como o governo não tem uma marca no setor, Lula e seu partido não conseguem se livrar do fantasma da violência urbana e policial na Bahia. E ainda tem a história da cervejinha. Essa não vai desaparecer nunca, gente. Mas nunca. PT quer dividir o Ministério da Justiça para comandar a segurança pública. Tá entendendo? Tá entendendo? A gente resolve. O dia não tá fazendo nada, deixa que a gente resolve. O apetite saciável do PT por cargos também é mais forte do que eles. É aquela fábula do sapo e do escorpião. O escorpião pede pro sapo, não, vou atravessar o rio. Não, tu vai me ferrar. Não vou não, vou atravessar. É no meio do percurso, o escorpião ferra o sapo e os dois morrem afogados. É o PT. O PT não aguenta. É mais forte que eles. Está na natureza dos petistas. Estão em busca. Os petistas também acreditam o desaparecimento ou enfraquecimento do PT no Maranhão ao Dino. Ele trouxe o apoio da esquerda no Maranhão para ele. Então os petistas não batem muito bem, né? Eles não sabem dividir o poder. E como o Dino é do PSB, era do PCdoB, os petistas olham como, você é da série B, você não faz parte do nosso grupo. E olha que é a ideia deles. Eles não querem que o Dino seja indicado para o Supremo. Eles querem que ele fique no cargo para tentar depois dividir a pasta e tomar o controle da área de segurança pública. E por quê? Porque não é o candidato petista. Não é. Ele tem a agenda dele. O candidato dos petistas é o Messias, da AGU. O Messias, né, também conhecido. Ficou muito conhecido no Brasil. E aí, sobre isso, essa nota aqui foi muito descarada. Eita! Essa notinha aqui, essa nota do Lauro Jardim, que é com carne com Haddad. Olha que nota descarada. Isso aqui foi os petistas. Se eu fosse Flávio Dino, eu ficava ligeiro, viu? Ficava ligeiro com os petistas. Favorito ao Supremo? Dino pode repetir o passado para realizar sonho. Já é um clickbait. Você fica assim, o que essa nota quer falar, né? Uma manchete misteriosa. Quando decidiu abandonar o judiciário para entrar na política, Flávio Dino foi indagado por Nelson Jobim, que à época era presidente do CNJ. Se estava louco de abdicar a carreira de juiz para se arriscar numa candidatura de deputado federal. E aí, despontando hoje como favorito ao Supremo, Flávio Dino pode repetir o passado. Olha o que ele vai fazer. Para aliados, não há dúvida de que o ministro da Justiça deixaria o Supremo para realizar o sonho de se candidatar à presidência. E qual é o contexto dessa nota? Cadê? Deixa eu ver isso aqui. Não é coisa aqui. Deixa eu ver. Dino é cotado. Não, tinha uma nota a mais para colocar, ficou faltando. Qual o contexto dessa nota? Vejam só. Eu acho que é uma nota... Já tinha uma nota extra para mostrar, mas eu comentei algo similar nos últimos dias. O Dilma, ele tá com um problema. E é esse problema que ele tem, que é a falta de um projeto de segurança pública, meio que pode ser resolvido, indicando o Dino, que ele indica o Dino pro Supremo. Uma vez que o Dino tá lá, ele bota alguém na pasta.
e aí tenta começar a resolver. Aí tentar resolver 2 em 1. Só qual é o problema? Essa é a tese que diz, mas o pessoal fala, você pode meio que resolver, você colocará lá, só que, né? E, na verdade, também tem uma ala no PT que reforça isso. Não, eles preferem o Messias. E então fala, não, mas se indicar o Dino, pelo menos a gente vai tirar alguém que pode competir eleitoralmente com o Rui Costa, com Haddad, com Camilo Santana e outros nomes do PT. Só que a questão tá falando, essa tese, que você vai tirar um cara da concorrência política, é balela. Dino, no passado, já abandonou a carreira jurídica para ser deputado federal. Quem garante que lá na frente ele não abdique do Supremo para ser candidato? E talvez um candidato ainda mais forte. Então Lula não vem nessa ideia de que vou botar o Dino para favorecer aqui os petistas que vão lhe suceder. Isso não cola. Não cola, Lula. Mantém ele no cargo e divide o ministério de uma parte por PT. Tá aí. É a fritura petista em torno da segurança pública. E aí, nos próximos dias, talvez o Lula possa ter mais uns probleminhas. Talvez, inclusive, o Juscelino possa ganhar companhias. Todo mundo acompanhou aí, né? Todo mundo não, né? Mas vocês que assistem regularmente viram, a Folha de São Paulo noticiou na época, a operação da Polícia Federal, que mirou aqueles contratos lá no Maranhão. A irmã do Juscelino foi até afastada do cargo. O Juscelino teve uns bens bloqueados. E aí agora a Veja diz que a Polícia Federal deve deflagrar novas operações sobre emendas de deputados. E o Lula tá cheio de deputado na sua base, né? Agora o Lula tá cheio de gente. São aguardadas nas próximas semanas novas operações da Polícia Federal em investigações sobre emendas de deputados. Recentemente, uma operação da PF cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em Cidade do Maranhão. Essa daí foi um dos que atingiu o ministro Juscelino Filho. Tá ali, a investigação mirou repasse de uma emenda parlamentar do atual ministro das Comunicações, o Juscelino Filho. E aí eu só achei engraçado e curioso. Só achei isso curioso. Porque eu achei um caso muito similar. Só isso. Nada que, pelo amor de Deus, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As notícias estão na sequência, mas não se conectam. Eu só achei curioso. Por quê? O Juscelino direcionou a emenda para a cidade onde a irmã dele é prefeita e o pai já foi prefeito. E agora outro ministro de Lula, o Fufuca, enviou 4,9 milhões em emenda Pix para a prefeitura que o pai é prefeito. Vocês tiram a conclusão de vocês. Mas vamos que tem muito mais coisas. Sobre críticas, eu nem vou aprofundar nesse texto. Eu digo para vocês, fazer uma pequena sinopse, um resumo. Mas a Folha de São Paulo, ela constrói um exemplo de uma coisa que aconteceu na era do FHC para mostrar como desde muitos e muitos anos, desde 1996, a Suprema Corte do Brasil se debruça sobre muitos casos assim corriqueiros e que não deveriam cair lá. Faz uma comparação com a Corte Americana, que julga, sei lá, centenas de casos no ano, né? Tipo assim, 100 casos no ano. No Brasil tem não sei quantos mil casos para ser julgados. Dezenas de milhares mesmo. Tem lá acumulado 90 mil casos. E aí, em torno disso, eles falam de algumas decisões monocráticas, etc, tudo mais, pipipi. E fala da última decisão, que teve aí no âmbito da Lava Jato. Pela manchete, eu acho que você sente o drama. Fake news e agenda no STF. O ovo da serpente do ativismo individual na corte. Não é um texto elogiando, eu te garanto. E a Folha tá criticando, né? Não é só o Estadão. Também não é só o Estadão e a Folha. Gleisi Hoffmann fez o tweet que eu disse para vocês há pouco. Ao criticar as viagens internacionais de Lula, o Globo parece ter esquecido o que acontecia até outro dia, quando o Brasil tornou-se uma pária na comunidade internacional. Apontou o dedo na cara, hein? E aí? Eu até deixei um comentário pra Gleisi no Twitter, bem assim, eu falei, Gleisi, numa boa, sem nenhuma ofensa, sem tirar onda, você não acha então que estaria na hora de cortar as verbas de publicidade que estão sendo empenhadas na Globo? Ou essa crítica é de mentirinha? E o PT pode mostrar, né? Não, tá jogando contra, também não vai ter mais verba de publicidade. Mas enfim, a eleição de Lula trouxe o Brasil de volta. Aí lá vem aquele chororô do início até o fim pra
cobrar da Globo uma autocrítica, para não criticarem o Lula. E aí, hoje até saiu uma nota que eu acho que a turma da Globo deveria repensar. Uma coisa é Estadão, Folha de São Paulo criticar. Ela não recebe quase dinheiro nenhum. Agora a Rede Globo tem que tomar jeito. A Globo devia botar a mão na consciência se tá seguindo no caminho certo, porque eu acho que tá criticando demais o Lula, viu? Você vê ali, ó. Lula reserva valor recorde para publicidade oficial em ano eleitoral. Quanto? 647 milhões de reais que são obtidos através dos impostos pagos por vocês. 647 milhões para publicidade no ano que vem. Este ano, o governo teve 359 milhões. Quase o dobro. E realmente é recorde. Você vê, ó, a cifra é maior em comparação feita com informações oficiais do Executivo, incluindo gastos classificados como publicidade institucional da Presidência da República desde 2004. É o recorde desde 2004, considerando o IPCA, né? Corrigindo pela inflação, não é o valor absoluto. Vamos aqui botar a inflação, é o maior da história. Ali, ó, a Folha usou dados corrigidos pela inflação oficial do país, ou seja, o índice IPCA, usado inclusive para o reajuste do teto de gastos públicos que vigorou nos últimos anos. Não vou falar que é da história, mas para mim desde 2004. Desde 2004. Talvez a série histórica tenha um valor de 2003, né? Aí pode ser que seja maior. Mas vamos fazer o L, vamos fazer aquele que treme, que a mão treme, igual daquela tia que virou meme, né? Quando vota no Lula chorando. Eita, a Globo hoje tá em festa. Hoje o William Bonner não dorme. Imagina como é que vai estar a Globo News hoje. Se você abrir o Twitter e André Sadi já tiver lido isso, mas pode anotar que já tá escrevendo aqueles tweets com caps lock ligado, do jeito que ela gosta. Sirene, 2 alerta, bomba urgente, Cid Bolsonaro, joias. Vai ser aquilo ali, o dia inteiro, né? 647 milhões. Melhor parar de falar mal do Lula. Mas vamos continuar. Eliane Cantanhede, que tá lá na Globo News, também escreve no Estadão. Ontem até escreveu um artiguinho descaradinho, viu? Olha você, viu, Cantanhede? Tá botando as garrinhas de fora. Calote em Cuba, déficit no Brasil. Lula entre os Estados Unidos, Comuna, Chile, Cuba, Uruguai e Venezuela, mulheres e centrão, e o déficit zero evapora. No sobe e desce do início do terceiro governo, o presidente Lula está mais uma vez em baixa. Ô, coitadinho. Voltou a alimentar polêmicas na política externa, demitiu a segunda ministra, deu posse envergonhada aos novos ministros do Centrão. Não foi uma boa ideia usar os relógios que seriam da União, tá falando do Piaget dele. E comandam as votações no Congresso. E o déficit zero 2024 foi um sonho de verão? Foi um pesadelo, na verdade. Haddad anda sumido com o déficit zero, parecendo só um golpe de marketing. A revelação do Estadão de que Lula não devolveu justamente relógios da presidência enfraquece a munição contra Bolsonaro. Ô, tadinha, é mesmo, Cantanhede, enfraqueceu, foi. Ô, coitadinha. Ela agora ficou triste, né? Não pode mais falar de Bolsonaro. Ô, coitada. Chora, tia, chora, pode chorar. Chora aí que a coluna é tua. Aí algumas coisas que eu falo pra vocês, que é o seguinte, eu falo, pessoal, quando saem assim, alguns textos, alguns editoriais, algumas coisas assim, eu falo, gente, principalmente quando eu trago o texto da esquerda, eu falo, ó, não olhe isso apenas naquele sentido do, pô, meio que óbvio, né? Isso aí meio que a gente já sabia. Mas eu falo, olhe pra isso daqui, tentando pensar no reflexo que isso vai ter na mente das pessoas fora da nossa bolha. Quem lê o Estadão, na maior parte do tempo, é a turma da isentosfera. Você conhece alguém de direita que assina o Estadão? Eu não conheço. Você conhece? Eu não conheço. Folha de São Paulo? Eu não conheço. O Globo também não conheço. Eu sou a turma de centro-esquerda cheirosa que mora lá no Leblon, Faria Lima. Então, quando essa turma começa essas críticas, começa a reverberar. E mais do que isso, para além dos leitores, tem a própria classe jornalística, vamos falar assim. Tem a própria classe jornalística.
O Augusto de Franco, ele é jornalista. Ele tava lá no antagonista, no auge do antagonista com o Maynard, né? O Mamateiro Maynard. Ele postou o editorial que a gente comentou no vídeo ontem, que é a Bússola Institucional Variada. Ele postou no seu Twitter. Ele diz, ó, leiam o alerta do Estadão. Então você vê que isso reverbera. Ontem, cara, ele tá muito mais à direita. Votou em Bolsonaro, mas não é um bolsonarista. Ele até mesmo já falou que ele não é direita, ele é liberal. Como ele se classificou, que é o Hélio Beltrão. Também tava lá compartilhando. Outras figuras também que você vê que não estão nessa bolha do bolsonarismo, do conservadorismo. A turma comenta. A turma começa a dizer, cara, o que tá acontecendo? E foi um editorial que já começa daquele jeito, né? Há um clima de permissividade. O Estadão faz um alerta. Olha isso, olha aquilo outro. É hora de reagir, precisamos reagir. Aí a turma olha e fala, o que tá acontecendo aqui? Será que o governo Lula realmente tá passando do ponto? Pô, não dá mais, né, pra gente ficar só falando de Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Aí temos que agora, cara, começar a falar de Brasil, né? Não dá mais pra ficar só passando o pano o tempo inteiro. Então isso daí vai criando, né, um sentimento que, ó, vai pra aqui, vai pra aquilo lá. Isso vai mudar hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã, alguma decisão no âmbito da coisa, da política, da justiça? Eu acho que ainda não. Mas eu acho que as coisas começam assim. Veja o seguinte. A Vaza Jato, que foi a Vaza Jato, que foi um negócio assim avassalador, porque foram mensagens de WhatsApp trocadas entre os membros da Força Tarefa. Olha a robustez da coisa. Cara, ainda levou tempo. Até agora vem tendo alguns desdobramentos, mas levou tempo. Imagina a situação essa, que é uma crítica aqui, uma crítica colar, pô, ainda tá naquele debate que pode apresentar os contrapontos. A Vaza Jato, que foi a Vaza Jato, ela levou um tempo para pegar tração. Então aqui também vai levar um tempo. Mas os ares estão mudando. Os ares estão mudando. Assim também, bom, pegar o próprio Bolsonaro, a própria coisa que aconteceu com a direita. De quando começaram a sair as primeiras notas, né? A direita jacobina, primeiras notas sobre o gabinete do ódio, blogueiros de crachá, isso, aquilo, outro, blá blá blá, as entrevistas do Ayan. De quando teve isso, pra começar a CPMI das fake news, pra sair as notas, pra e ter as primeiras buscas de apreensão, gente, foi só em 2020. Primeiro, esse cenário começa a ser aventado. As coisas funcionam assim. Mas é bom de ver que os ares estão mudando. E aí, no dia de hoje, o Estadão soltou mais um editorial crítico contra o governo Lula. E um editorial que também chama a atenção porque eles não falam de Bolsonaro, nada. Eles criticaram Lula. Porque normalmente o Estadão ele precisa criticar Bolsonaro primeiro, né? Num parágrafo. Pro parágrafo seguinte, ele fala, ó, já critiquei Bolsonaro, agora eu posso criticar o Lula. E nesse aqui não. Nesse aqui não. Mais autoritário impossível. Ao ser acionada contra a jornalista, a tal Procuradoria de Defesa da Democracia já diz aqui veio. Tá falando aí da AGU do Lula. O que fez contra o Alexandre Garcia. Todo mundo viu, né? O cara é conhecido no Brasil inteiro. Não cabe ao governo definir o que é desinformação, menos ainda estabelecer o que é verdade. A medida do governo era uma evidente contradição. Com o objetivo oficial de defender a democracia, o órgão se propõe a realizar uma tarefa própria dos regimes autoritários. Quer fazer o quê? O estabelecimento pelo governante do que pode ser dito numa sociedade. Eu que digo que você pode falar. Recentemente, a pretensão autoritária materializou-se. O AGU determinou à Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia a imediata instauração de procedimento contra a campanha de desinformação promovida pelo jornalista. Referia-se a Alexandre Garcia, que, no canal da Revista Oeste no YouTube, havia defendido a necessidade de investigar, né? Que não foi só por causa da chuva, as barragens, 3 represas, né? Eu achei muito bacana do Estadão falar, ó, pô, ele falou sobre a necessidade de investigar, porque ele realmente falou sobre isso. O Estadão depois disso, pô, a gente averiguou que, independente
a forma como as barragens foram criadas, né? Não existe a possibilidade de aventada, uma vez que as hidrelétricas foram construídas com técnica que não interfere na vazão dos rios, apurou o jornal. Só que ainda assim, e foi o que eu falei na época, eu falei, pessoal, é só, independente dele estar certo, dele estar errado, ele está 100% errado. Alguém vai querer me convencer que o Alexandre Garcia, com toda a história que ele tem, todo o respaldo, todo o renome, vocês querem me convencer que ele está mentindo propositalmente numa campanha de desinformação? Isso é um absurdo. Não dá para crer, não é verossímil uma afirmação dessa. Tava óbvio que está passando dos limites. E aí o Estadão diz, ó, no entanto, a arbitrariedade da atuação da AGU não tem nenhuma relação se a hipótese aventada pelo jornalista era correta ou não. Não importa se está certo ou errado. O que está sendo feito está passando de todos os pontos. O ponto é prévio. Não cabe ao executivo fazer o controle da informação numa sociedade livre. Não cabe ao Estado ter censores da verdade que, como se pode constatar agora, são usados apenas contra os inimigos do governo. É mesmo. Descobriu hoje. Só usa contra os inimigos do governo. Bacana, hein? Antes tarde do que nunca. Mas vamos lá. Desde janeiro, Lula e o PT difundiram diversas inverdades sobre questões públicas. Caso recente foi a reedição da história do golpe contra Dilma, a partir da distorção do conteúdo de uma decisão judicial. Aí o Estadão relembra como foi essa decisão, babaca, um absurdo, que o PT estava mentindo, enfim. Não se viu a AGU agir para impedir a difusão de tal desinformação que, entre outros danos, ofende gravemente o Legislativo e o Judiciário. Dizer que o Estadão não é assessor da verdade, dizer que o Estado não é assessor da verdade, não significa postular um regime de responsabilidade para o jornalismo. A imprensa responde juridicamente pelo que publica, mas a análise dessa responsabilidade é feita a posteriori pelo Judiciário com as garantias próprias de um processo judicial. Isso não estava acontecendo. Não está acontecendo no Brasil até hoje, né? Não é executivo porque assim o quer. Quem define o que pode ser dito. Isso não é democracia. É mais que hora de ser reconhecida a inconstitucionalidade de tal Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. O Estadão clama que nós reconheçamos, né, que a Procuradoria do Lula é inconstitucional. Outra coisa, saindo aqui um pouquinho do texto em si. Vocês conseguem lembrar de quando a confusão começou para valer, ali em 2020, e diante, 2020, 2021, 2022. Vocês conseguem lembrar de notas da imprensa, mais do que notas, porque nota pode ter alguém que escreveu lá uma opinião qualquer. Tu pegou um cara mais direito, o cara escreveu uma nota. Mas vocês conseguem lembrar um editorial, porque o editorial é em nome do veículo de imprensa. Vocês conseguem lembrar de um único editorial falando, ó, o que está sendo feito contra os bolsonaristas está demais. Está passando do ponto. Está demais, está passando do ponto. É por isso que eu vejo uma nota dessa, eu começo a falar, pô, isso aqui é simbólico. Porque não é que eu tô caçando nota criticando o governo. Estão sendo recorrentes. O Estadão, só diariamente, 2 editoriais. E tá assim, na última semana, nos últimos 7 dias, são pelo menos 3 editoriais bem fortes. Começou aquele Lava Jato 2.0, esse chamou a atenção da própria esquerda. Mostrei aquele texto da turma do GGN, falando, ó, o Estadão já virou aí braço auxiliar do bolsonarismo. Aquela chateação. Aí depois teve o da Bússola, que é o que a gente comentou agora, ontem. Augusto de Franco falando. Tem esse aí agora, falando da AGU do Lula. Sequer fala, não, mas o bolsonarismo vai fazer... Não, tá criticando por criticar sem querer envolver terceiros. Mais um. Veja como tá todo mundo criticando. Todo mundo criticando. Aí a Veja bem que sentiu naquela puta. Tá todo mundo criticando, eu vou criticar também, né? Eu vou criticar também. A Veja podia não criticar, ela podia, sei lá, reforçar o que o governo diz, etc. Ela podia ficar calada como normalmente ficou todos esses anos, mas não. Gente, são todos os grandes veículos de imprensa que nas últimas horas fizeram algum tipo de crítica contra o Lula.
Quando é que vocês lembram disso acontecendo? Sei lá, só quando o Lula falou uma coisa muito absurda. Só que a Veja abre espaço, na verdade, não é para criticar o Lula. É que critica, né? Porque a gente sabe que os petistas estão celebrando, também estão matando no peito e politizando tudo que está acontecendo, como se fosse uma grande vitória deles. Que é o que está acontecendo em relação a Bolsonaro e também ao dia 8. A Veja entrevistou Rui Costa Pimenta, trouxe aqui as principais perguntas e respostas. Bolsonaro sofre perseguição política e jurídica. Olha a manchete. Olha, já a manchete. Diz dirigente comunista. É uma fala que tá... Olha, o cara falou, irmão, ó, não é um bolsonarista que está falando isso. É um dirigente comunista. Chupa essa pinha. Hugo Marques questiona. Rui Costa Pimenta. Como o senhor avalia os inquéritos para investigar o ex-presidente Jair Bolsonaro? E ele responde. Eu acho que tudo isso aí é político. Não acho que é a melhor maneira de tratar o movimento de extrema-direita ou ultraconservador. A perseguição judicial não é o caminho. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos. O ex-presidente Donald Trump tem um processo atrás do outro, um processo político, é visível. E a popularidade dele só cresce. Dia 8 foi o quê? Dia de janeiro foi o quê? Conta. O Rui Costa Pimenta responde assim, ó. Acho que o Bolsonaro acalentou essa ideia de golpe durante todo o seu governo, mas eu não acho que houve nenhuma tentativa real. É um grande exagero falar que o dia 8 foi uma tentativa de golpe de Estado. Eu acho que o pessoal que foi lá realmente estava organizando um golpe. Não estava. Eu não acho que o pessoal estava organizando um golpe. Eu não acho. Se estivesse, seria o golpe mais mal organizado da história. Uma baderna. É como aconteceu nos Estados Unidos, no Capitólio, uma baderna. Eu acho que a perseguição judicial contra esse pessoal é muito exagerada e indevida. Aquele pessoal é gente comum, simples. Umas 400 pessoas que foram indiciadas não têm dinheiro para pagar um advogado. Por que você vai perseguir essa gente? E o mais engraçado é que, assim, quando você olha as pessoas que foram, sei lá, alvo de qualquer coisa aí que seja ao longo dos últimos anos, tirando um ou outro empresário, a maioria, a gente você pega aí jornalistas, influenciadores, youtubers, chama do jeito que você quiser, sei lá, no máximo é classe média, trabalhador, mas não tem ninguém assim rico não, né, nadando em dinheiro. O presidente Lula diz que vai aparecer coisa do Bolsonaro. E o Rui Costa responde, acho que é um erro político. O Lula deveria combater o Bolsonaro em torno de questões políticas. E há muitas políticas para ele combater o Bolsonaro. O Lula precisaria ganhar uma parte da base bolsonarista. Ele tem que ganhar na política governamental e do ponto de vista ideológico. Só que o Lula não tem um projeto de país para ganhar ninguém. Se fala muito que Bolsonaro falsificou a carteirinha, né? Por isso, ele tem que ser proibido de participar da eleição. Ninguém leva isso a sério. Nem esse negócio de joias. Que André Sadi não leia isso. O senhor também critica a decisão que tornou Bolsonaro inelegível. Por quê? Eu acho que a decisão foi totalmente irregular. Ele foi condenado por aquela espécie de coletiva de imprensa que fez com embaixadores antes da eleição. O presidente da República tem o direito de convocar o pessoal. O pessoal vai se quiser. Não obrigou ninguém a estar lá. A imprensa foi. Os embaixadores foram. Ele disse a opinião dele. É um absurdo caracterizar isso como um crime. É um debate político. E esse texto aqui nos conecta com o próximo tema, que é a agenda internacional do Dilma. Baita texto interessante. O último parágrafo foi o que eu mais gostei. E vocês vão entender por quê. Porque eu gosto de estar certo. Governo no retrovisor e judiciário politizado. Pela manchete já sentiu, né? Do que vai ser. O que esse texto vai falar. A pacificação do Brasil passa pelo respeito à verdade e por um sincero esforço de conciliação. Lula não pode governar uma vingança. Esse é o subtítulo do texto de Carlos Alberto de Franco. A Semana da Pátria fechou em tom acinzentado. Em Brasília, no coração do poder, a festa transcorreu sem incidentes, mas sem o povo. Infelizmente, o verde e amarelo sumiu da esplanada dos ministérios. Festa cívica sem povo é como um jogo de futebol sem gol. Uma pena. O Brasil precisa superar a polarização insana
e abrir vielas de diálogo, respeito e compreensão. O governo tem muita responsabilidade no climão. Lula é um populista carismático, mas não é estadista. Está com o olho no retrovisor o tempo todo. Só os estadistas são capazes de expulsar o rancor da alma e olhar com grandeza para um projeto maior. Não vejo isso no presidente da República. Ele está algemado por uma imensa mágoa e refém ressentimento. A vingança não é um instrumento de crescimento. Aí o Di Franco usa aqui um exemplo que eu achei muito interessante. Por quê? Ele faz uma pequena retrospectiva histórica para falar que lá nos idos do Juscelino Kubitschek, ele fala que o Juscelino não foi um estadista de verdade, porque assim que ele assumiu a presidência, ainda no primeiro mês de mandato, teve uma revolução, né? Uma revolta da turma da aeronáutica. Se organizou, fez um levante contra ele, acalmou as coisas, e aí, ó, sufocada a rebelião, como devia ser, JK anistiou todos os envolvidos. O presidente era um homem sem retrovisor, sem ódios, sem amarguras, olhava pra frente. Uma rebelião no primeiro mês, anistiou, não, vida que segue. Vamos falar de Brasil. Tinha a grandeza dos estadistas. Eu acho que ele escolheu esse exemplo exatamente pelo que aconteceu em janeiro deste ano. Mas vamos lá. Em seu discurso, que agora ele faz o contraponto, né? O que o JK fez para mostrar o que o Lula fez já em seu discurso de posse, né? No amanhecer de seu governo. Lula disse que venceu um projeto de destruição do país e da democracia, jogou no injusto limbo do autoritarismo, da mentira e do ódio 58,2 milhões de brasileiros que votaram em Jair Bolsonaro. Fiquei surpreso, hein? Olha só. Nem toda a direita é malvada. Quem poderia imaginar, né, que dentro de 58,2 milhões de pessoas, a maioria é de bom coração. Para Lula, portanto, os cidadãos que votaram em Bolsonaro, quase a metade do eleitorado, aderiram a um projeto de destruição da democracia. A narrativa construída de costas para a realidade não foi capaz de captar o sentimento profundo dessa parcela do eleitorado. Qual é o sentimento? Uma forte decepção com a entronização na presidência da República de um personagem que está em completa sintonia com valores conservadores legítimos. É difícil que os nossos políticos do Centrão, principalmente, leiam isso daqui e entendam o que se passa. Perceber que tem 58,2 milhões de brasileiros que defendem valores caros na sociedade. Na verdade, é muito mais do que isso. O último Datafolha mostrou que até o progressismo é conservador. Na verdade, é manchete da Folha de São Paulo. Até o progressismo no Brasil é conservador. Mas eles não querem representar esses valores. Eu vou até adaptar uma frase que eu ouvi. A palavra que o cara usa é outra. Mas é mais ou menos assim, o que você chama de moralismo, eu chamo de decência. É tipo isso, pô. A frase que o cara usa é o que você chama de sentimentalismo, eu chamo de decência humana. Sabe? Porque assim, conservador, esse moralismo barato. Não, o que você chama de moralismo, eu chamo de decência humana. É coisa assim, é o básico do básico, do básico, do básico, do básico. Do básico. Olha, esses 58,2 milhões de brasileiros, tem uma boa parcela aí que cresceu assistindo a banheira do Gugu. Ninguém tá falando de moralismo. É o básico do básico, do básico, do básico, do básico. Porque esse básico do básico, do básico, do básico já desapareceu na sociedade. Infelizmente, nenhum partido quer realmente abrir um espaço para isso, como a gente vem vendo o Valdemar nas últimas semanas. Lula não se deu conta de que a cultura conservadora, como ocorre em muitos países civilizados, faz parte do diálogo democrático. Não. Quem não se deu conta, me perdoa, Di Franco, foram vocês do consórcio. Porque o Lula é assim desde que o mundo é mundo. A esquerda é assim desde que o mundo é mundo. Eles não querem diálogo. Tem do mesmo modo que os partidários da esquerda o direito de transitar no espaço político. A esquerda não quer espaço. A esquerda quer inquisição. Querer jogar o dia 8 no colo dos conservadores é uma narrativa que está fazendo água. Basta olhar para a gritante e comprovada omissão do então antigo
do então amigo e ministro do Gabinete de Segurança Institucional do presidente Lula, né, o Gonçalves Dias. Os culpados pela baderna, a direita e a esquerda, devem ser punidos. Não pode haver punição seletiva e narrativa encomendada. O presidente da República continua com ele no retrovisor, não pacificou o país. Ao contrário, Lula carrega um passivo inescapável. Sua estratégia tem sido afogar e reprimir a verdade dos fatos. Como pretende evitar que eles se imponham com a ajuda de um judiciário crescentemente politizado? Aí ele se desdobra sobre essa decisão incomodou, viu? Já passou quase uma semana e a turma continua falando dela. Incomodou, gente. Incomodou. É aquela coisa, né? Independente aí da motivação. Acho que é capaz de ter saído bom essa decisão, viu? No final do dia, porque deu um sacode no consórcio em grande parte da população, que tava aquele papinho mole pra cima do Lula. Um país não pode viver de narrativas, mas da verdade factual. Uma manobra de um ministro abriu caminho para Lula disputar a presidência. Agora, outra decisão tenta apagar a história. Palavras duras. O Estadão já vai estar em algum inquérito. E aí chegamos para mim na melhor parte, que é o último parágrafo. Eu falei, eu gosto de estar certo. A pacificação do Brasil passa pelo respeito à verdade e por um sincero esforço de conciliação. Lula não pode governar uma vingança. Precisa ter o que até agora não aflorou. Um projeto para o Brasil. Um projeto para o Brasil. A Amazônia, por exemplo, clama por mais desenvolvimento sustentável e não por embargos decididos por ONGs interessadas nos nossos recursos. Milhões de brasileiros esperam saneamento básico, educação e saúde. Quanto ao judiciário, não me canso de manifestar meu respeito pela instituição, mas acho que a corte exige moderação, recato e despolitização. Mas vamos voltar ali pro vermelhinho. Um projeto para o país. Tem uns 4, 5 meses que eu falei, gente, temos que pelo menos começar a falar sobre isso. Para quando as pessoas... Eu falei lá atrás, elas vão ficar... Né? A realidade vai bater. Quando a realidade bater na porta, elas perguntarem, cara, e agora? Cadê o projeto de país? Eu falei, ó, ainda que a gente não tenha um projeto, eu não tenho um projeto de país. Porque o país é muito grande, tem muitas áreas. Eu não tenho solução para muita coisa. Eu tenho algumas coisas que eu acredito que é um caminho bacana. Mas eu não sou político, eu não tô tentando resolver. Tô tentando contar a história do Brasil, mostrar alguns contrapontos, tentar filtrar a informação, dar informação de qualidade para vocês. Eu quero ser o cara da informação. Vou te dar informação. Não tenho capacidade. Tô muito jovem. Quem sabe daqui a 30 anos, estudando, tenho capacidade de solucionar alguns problemas. Porque o Brasil, tu solucionar um problema, tu já é um gênio, né? O Brasil é o Brasil. É o nosso Brasil. O nosso Brasa. Mas você tá vendo? Eu falo, gente, temos que... As pessoas vão olhar... Temos que discutir um projeto de Brasil. Que ainda que a gente não tenha um, na hora que passar o olho nas redes sociais, falar, ali, rapaz. Quer dizer que são os bolsonaristas, os conservadores, a direita que está discutindo sobre um projeto de país. Pô, é isso que eu tô procurando, né? Eu acho que Bolsonaro é assim meio bruto, né? Mas pelo menos tem um projeto de país. Pelo menos essa turma aí tá discutindo o Brasil. Essa eu bati na tecla, hein? Mais claro do que isso, só 2 disso. E aí eu falei que essa matéria se conectava com o final, porque você vê, eu até fiquei surpreso, ele fala, ó, a Amazônia, por exemplo, clama por mais desenvolvimento sustentável e não por embargos decididos por ONGs. Os zongueiros, falou dos zongueiros. E aí, a Jovem Pan ontem entrevistou o Aldo Rebelo, a Gazeta do Povo soltou uma nota, né, do papo que teve. Rebelo diz que o governo Lula entrega a Amazônia aos interesses internacionais, aos zongueiros. Ex-deputado e ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, diz que o governo Lula entrega o destino da Amazônia, pelo menos parcialmente, ao controle dos interesses internacionais, ao avaliar os 9 primeiros meses de mandato. Rebelo também diz que o governo está carregado de contradições e ambiguidades. É um governo que aprende a fazer política externa independente, mas naquilo que é o tema mais importante da política externa do Brasil, que é a Amazônia, é um governo que se aproxima de uma partilha, uma administração partilhada com os interesses nacionais, com as ONGs financiadas do exterior.
Ele também falou sobre a mini-reforma ministerial, que demitiu a Ana Moser. Segundo ex-deputado, a ex-ministra do Esporte, Ana Moser, foi vítima de um arranjo para cumprir uma cota de gênero, uma cota política de sustentação parlamentar, e assumiu a pasta sem que o governo tivesse um planejamento para o setor, sem um plano de país, um projeto de Brasil sobre o esporte. Tá todo mundo em busca de um Brasil. Tá todo mundo em busca de soluções. Eu acho que a gente tem que também entrar nesse âmbito das proposições. Não só criticar um pouquinho aqui, pedir uma coisa aqui lá. Eu tenho umas críticas do que não fazer, que é não abraçar a agenda verde. Pelo menos isso. Aqui a gente comentou no vídeo ontem um estudo que saiu, a Folha repercutiu esse assunto, só para reforçar, crédito de carbono presta, mas na terra dos europeus. Crédito de carbono gerado na Amazônia não tem nenhum valor. É assim que eles estão querendo falar. Entendendo? Então assim, o Brasil tem uma Amazônia gigantesca preservada. Vocês têm que preservar sem ganhar R$1. Nem crédito de carbono você vai ter. É pior do que se imaginava, tá ali, ó. Crédito de carbono na Amazônia são ineficazes. Pesquisa aponta que o sistema não é adequado para compensar emissões e expõe comunidades indígenas a riscos. Então, vamos lá. Universidade de Colômbia, aquela que também recebeu Eda Barbalho, receberá representantes do Observatório do Clima para debate. Sabe qual é o debate? A turminha do Observatório do Clima vai lá para os Estados Unidos para falar como a rede tem atuado perante o Supremo e outras instâncias do Judiciário em prol da pauta climática. Você vai para fora do país ensinar ativismo judicial, meu Deus do céu. Eu sou contra isso, né? O meu pé de país, os zongueiros não tem vez. No meu Brasil, os zongueiros não tem vez. Um Brasil sem zongueiros. Um Brasil que as decisões são tomadas pelos brasileiros, não pelos zongueiros. O debate deve se centrar no período entre 2020 e 2023, contemplando a maior parte do governo Bolsonaro. Aí saiu essa nota. Isso aqui é muito absurdo, nem já comentou sobre isso. O governo mais entreguista e vassalo da história deste país. Wall Street e Faria Lima articulam participação na emissão externa de títulos verdes do Tesouro. Gente, olha só, o governo, qual que o governo quer fazer? O governo tem dinheiro para fazer as coisas, né? Aí, quando tem dinheiro, tem que contrair dívida. Aí emite papel de juros da dívida, né? Dívida pública. Agora esse papel de dívida pública vai criar dívidas, que vai ser dívidas verdes. Significa que essas dívidas só tem que ser utilizadas obrigatoriamente para financiar projetos verdes. Tipo, transição energética, né? O PAC verde. Mas no final do dia, você tem que entender o seguinte. Você está emitindo a dívida, vai ter um juros, que o governo acaba honrando. Estaremos aumentando a dívida brasileira em prol da agenda verde, da agenda ESG. A turma da esquerda, que falava lá atrás, na primeira eleição do Lula, da moratória na dívida, não ia pagar o FMI, agora, essa mesma esquerda está aumentando a dívida, só que agora a dívida é verde. É inacreditável, né? Mas vamos lá. E ainda é com os banqueiros do grande capital. Não é nem pra falar assim, não, é os bancos brasileiros. Não, são os bancos de Wall Street. É literalmente assim, se colocando de joelhos para o imperialismo que eles tanto fingiam combater. Mas tá ali, né? Tanto Banco de Wall Street e Faria Lima começam a se movimentar para participar da emissão de dívida externa sustentável do Tesouro Nacional, os chamados Green Bonds, no jargão do mercado. Conversas já estão ocorrendo e o Sindicato de Assessores Financeiros deve ganhar corpo em breve. A expectativa é que a emissão seja de 2 bilhões, mas o valor final vai depender da demanda dos investidores e do preço, segundo fontes, que monitoram a transação e concordarem em falar na condição de anonimato, uma vez que as informações não são públicas. Lembrando que o Lula trouxe vários banqueiros para o seu conselhão e o Haddad é tipo assim, amigo íntimo do cara da Febraban, né? Do Sidney, lá da Febraban. Federação dos Bancos. Mas tá ali, ó. Olha isso aqui. Olha essa notícia. Eu sei que você vai ficar meio revoltado, mas vamos dar risada juntos.
O que tem agitado os bastidores é justamente o critério de seleção dos futuros assessores financeiros da operação, né? Quem que vai ser escolhido? Qual o critério para escolher? Isso porque o Tesouro Nacional deve considerar os bancos mais bem posicionados nos rankings de emissão de dívida nacional nos últimos anos para escolher os membros que vão compor o sindicato. Todo mundo quer fazer parte do sindicato do Lula, dos títulos verdes. Tu já pensou? 2 bilhões de dólares em vez de... Eita, 10 bilhões de reais. Os bancos que lideram a área de mercado de capitais na região da América Latina e Caribe são nomes como Santander, JP Morgan, Citi, Itaú, BBA, Bank of America. O interesse de bancos pela operação é grande. Com a primeira emissão dos Green Bonds, ninguém quer ficar de fora. Por isso, os bancos da Faria Lima, ou de Wall Street, já têm batido na porta do Tesouro Nacional e também da Fazenda, no intuito de garantir um lugarzinho na comissão. Todo mundo quer fazer parte. É o trem da alegria do Lula. Planejada para ocorrer até meados de novembro deste ano, a captação dos Green Bonds do governo brasileiro é esperada para ser oficialmente anunciada na próxima segunda pelo Haddad. Sabe onde é que ele vai anunciar? Durante evento da CNI com a Fiesp, do José Gomes, né? O sobrinho de consideração do Lula, José Gomes, na Bolsa de Nova York. Vendeu o Brasil em Nova York. Sensacional. Sensacional. Nem no Brasil vai ser. O lançamento em Nova York. Não é à toa que sua presença é bem esperada em Wall Street. Na esteira da viagem que o ministro fará a Nova York para vender o plano de transformação ecológica do Brasil a investidores internacionais. E calma que já tem os desdobramentos. Isso virou um jantar. O momento da primeira emissão verde no Brasil levanta, porém, questionamentos no mercado. É uma emissão política. Resumo lembrando que a agenda ambiental é uma das prioridades do governo Lula. O tema foi comentado nos corredores da Brasil Climate Summit. Sabe onde? Na Universidade de Colômbia. A mesma que a gente acabou de comentar. Da turma do Observatório do Clima, que foi lá ensinar o caminho das pedras do judiciário para você barrar o desenvolvimento nacional. Quem tava lá? Pedro Parente. Ex-presidente de grandes empresas como a Petrobras, BRF. Diz que se fosse ele, esperaria mais tempo até ter resultado concreto. Nem o Pedro Parente tá botando muita fé, né? Assim, se ele estivesse no governo, mas todo mundo vai investir nos aportezinhos aí, né? Além disso, o cenário externo não é tão favorável, lembrou o Armínio Fraga. Do lado ambiental, porém, as fontes argumentam, os zongueiros argumentam que a urgência na captação de recursos para destinação a projetos verdes e, consequentemente, a estruturação de uma nova fonte de recursos para a agenda verde. A gente não pode esperar. A transição energética não pode esperar. Isso foi até o que eu falei com vocês do PAC. Petrobras, o brasileiro fica maluco. Foi Petrobras, Lava Jato. Foi de Lava Jato. Essa empreiteira da Lava Jato. Fica louco. Mais um PAC de 1 trilhão e 700 bilhões. Não, ninguém liga. Ninguém tá nem aí. Ninguém liga. Tá aí, ó. Vai tá avançando. E aí, o Lulinha e o Haddad chegaram nos Estados Unidos. O Brasil não tem condições de fazer grande programa de subsídios, como os Estados Unidos. Não sei quando é que a gente vai conseguir subsidiar. Questionado sobre as expectativas com o evento ao longo da semana, Haddad respondeu que sua fixação é a transformação ecológica. Fixado nisso, tá vendo, gente? Tá fixado. O que mais precisa acontecer pra turma entender que tem algo mais muito errado nisso daqui? Não é pouco, não. Muito errado. O PT tá fixado na transição ecológica. O ministro destacou ainda o encontro de Lula com Biden, quarta-feira. Então o Lula deve estar maluco pra ver o chefe. O democrata apostou na transição, o democrata falando do Biden, né? O Lula não. Apostou na transição para a economia verde como uma das prioridades de seu mandato e plataforma para a reeleição. O Biden vai ensinar pro Lula. Vai ensinar pro Lula como agenda verde, ó. É boa demais, Lula. Confia no Biden. Haddad também comentou o recente roadshow sobre os títulos verdes, que a gente acabou de comentar aí, né? Os Green Bonds vão ser emitidos pelo Tesouro no mercado internacional
O assessor da Fazenda, Rafael Dubeus, encarregado do Plano de Transição Ecológica da Fazenda, fez 36 reuniões com cerca de 60 fundos de investimento, de acordo com o ministro. Comentamos muito sobre o Rafael Dubeus no final de agosto. Ele foi entrevistado pelo Estadão para falar sobre o mercado regulado de carbono, falando que no Brasil você vai ter que comprar o direito de poluir. Se prepara. Se prepara. Que tá vindo com tudo. E comentamos, acho que em julho, ou foi em junho, quando surgiu aquela história de neoindustrialização, eu falei, pessoal, olha só, a esquerda, ela não brinca com palavras. Se tem umas coisas que a esquerda é mestre, além de mídia, de marketing, de propaganda, é o uso das palavras. Se a esquerda parou de falar de reindustrialização e agora está falando de neoindustrialização, mas pode ter certeza, se você tem um zíper no seu bolso, feche o zíper. Feche o zíper. Ou esconda a carteira na cueca. Eles estão vindo para cima de você. Vamos tentar uma transição energética, a transição ecológica, mediante um processo de neoindustrialização. Não é aleatório. E aí, eu falei que teve desdobramentos. Na noite deste domingo, Lulinha participou de um jantar com empresários, investidores, oferecidos pela Fiesp. Aí quem tava lá lendo Lira, papapá, Luiz Marinho do Trabalho, Pacheco, vários fundos, dentre eles a BlackRock. Eu até fiz uma piada no Twitter, falei, eita, qual será o cardápio? Amazônia ao molho de chuchu, recheado com lulas? Isso aqui eu não vou comentar agora, que vai ficar muito longo, mas ia encaixar muito bem para exemplificar essa questão de como a agenda verde é lucrativa. Mas enfim, acho que a mensagem ficou. Amanhã a gente comenta mais sobre o Brasil que deu errado, porque o Brasil que deu errado a gente comenta todo dia. Todo dia a gente comenta esse Brasil. Mas reflete sobre isso daí. Veja o que está acontecendo. Precisamos falar de Brasil. Precisamos falar de propostas. Precisamos falar um projeto de país. As pessoas estão ansiosas por isso. E eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem o Atlas Brasileiro, kimpen.com.br, onde estamos relatando todas essas histórias. Já está disponível de janeiro a julho, tudo lá. Nada, já tem 2.100 páginas escritas. Nada. Tem 5.000 notícias. Notícias, prints, vídeos e documentos registrados para contar a história deste Brasil que tá dando errado. Compartilhe esse vídeo, né? Daquela ajuda. Só tenho vocês para levar minha voz para mais pessoas. E volta amanhã, porque eu quero estar aqui amanhã e também quero ver vocês. E deixo sempre aquele grande beijo e abração juntos. Valeu, meus amigos. Fui!